Algumas pessoas, principalmente quando acordam, põem o pé no chão e sentem a dor no calcanhar. E aí tentam caminhar, mas aí mancam, sentem muita dor. E o nome disso muitas vezes é o tal do esporão. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o Dr. Oscar, que é ortopedista. Obrigada por ter vindo, viu, Dr. Oscar? Obrigado, Bom dia. eu que agradeço. E é mais ou menos isso mesmo, né? Quando a gente acorda, põe o pé no chão, parece que dá uma agulhada no pé, não é isso? A característica clássica dos sintomas é quando você acorda de manhã, vai pôr o pé no chão, dói, ou quando você fica muito tempo sentado e vai levantar, é a mesma coisa. O fato de você estar com o pé levantado por um tempo ou de repouso, na hora que você coloca o peso do corpo em cima, você sente aquela dor incômoda, aquele incômodo. Quer fazer uma pergunta para o doutor Armando? Deixa eu corrigir, doutor Armando. Então, mande uma pergunta para a gente, 99897.000, pelo nosso WhatsApp. Esse probleminha, ele vem por quê, doutor Armando? Então, primeiro a gente tem que determinar o seguinte, o esporão, hoje a gente não considera mais como uma doença. A doença hoje é chamada fasciite ou faceite plantar. Então a gente sabe que o esporão é uma imagem radiológica que aparece quando a gente faz uma radiografia do pé ou do tornozelo. Às vezes a gente vê aquela espícula que existe embaixo do calcanhar, que a gente chama de esporão. Porém, algumas pessoas têm o esporão e não têm dor, nunca tiveram dor. Outras pessoas não têm o esporão e têm a dor. Então, essa dor que no calcanhar, que a gente chamava antigamente de esporão, porque se relacionava com o fato de ter aquela imagem radiológica, hoje a gente chama de fascite plantar ou faceite plantar. Então, é um processo inflamatório, uma inflamação de uma membrana que reveste o pé e que ela vai ser grudadinha ali, falando assim, para que as pessoas entendam, ela é grudada ou inserida no calcanhar e aquilo forma um processo inflamatório que acaba dando esse tipo de dor e que é uma dor de difícil tratamento, não é fácil de tratar, está muito relacionado com o aumento de peso, com a atividade física. Às vezes a pessoa não estava fazendo atividade física, de repente começa a fazer, aí começa a sentir a dor. Então, normalmente relacionado com essa parte. É interessante porque eu ia trazer justamente essa pergunta para o senhor, porque a gente, é uma queixa comum das pessoas que fazem atividade física que de repente, ou a caminhada, exatamente. Eu acho que a caminhada é uma das principais caminhada e corrida, formas, né? a corrida também. É o que mais causa esse processo inflamatório, que normalmente as pessoas que começam a fazer esse tipo de atividade são aquelas pessoas que querem perder peso, estão com um peso aumentado. Então, só esse fato já assim, predispõe a ter a fascite plantar, a inflamação. E aí eles começam a fazer atividade, e às vezes querem tirar o atraso. Exatamente. Né? E começa a fazer em excesso e acaba dando aquele processo inflamatório naquela região. E aí tem que se tratar, né? E é um problema típico, como você falou, né, de quem está um pouquinho acima do peso, começa a fazer atividade física às vezes sem orientação, exagera. Ou o esporão pode aparecer também em qualquer idade, assim? Não, ele pode aparecer em qualquer idade. Em crianças, obviamente, não, né? Mas na fase adulta, em qualquer idade ele pode aparecer. Não está relacionado com ser mais idoso, ser adulto jovem. Na verdade, o esporão ele aparece mais tarde, mas a fasciite plantar ela é em qualquer idade. Então, atletas, hoje eu atendo muito corredor profissional e o corredor normalmente tem muito fasciite plantar. Então, a gente trata muito os atletas de corrida que são mais jovens, né? Que têm uma condição física melhor. E no caso, quando a pessoa sente a dor, vai e aí se tem, né, o resultado de que é a fasciite plantar. Qual que é o tratamento? Você falou que é um tratamento um pouquinho difícil. Porque as pessoas às vezes têm que entender que a fasciite plantar não é um tratamento que se toma um anti-inflamatório e resolve. Pronto, né? Então, é um tratamento que tem várias medidas que tem que se tomar, principalmente um certo repouso, né? Diminuir um pouco a atividade física, não parar, às vezes não é necessário parar ou às vezes parar por um tempo. Tem que trabalhar com fisioterapia também, com alongamento dos tendões e da musculatura que fica no pé, né? Porque a gente tem uma musculatura, a gente chama de musculatura intrínseca por baixo do pé. Então tem que fazer o alongamento daquela musculatura.
E uma coisa muito importante, os trabalhos mostram que tem que se usar um saltinho. Sempre um saltinho de pelo menos 2 centímetros para diminuir o impacto do calcanhar no chão. E o uso de palmilhas adequadas também, com aquelas palmilhas de silicone ou palmilhas feitas sob medida. O tratamento com anti-inflamatório e também a acupuntura, que também melhora muito. Muito. Um tratamento muito bom, que é o tratamento com acupuntura. Por isso que eu tenho muito atleta de corrida, porque eu faço o tratamento com acupuntura. Doutor Armando, tem aqui a Michele Tatiane de Uberaba. Ela queria saber se é normal, a gente está falando de tratamento, e a pergunta dela é, se é normal o esporão se curar assim de repente? Então, da mesma forma que ele pode aparecer, ele pode desaparecer. Às vezes a pessoa muda algum sapato, algum calçado, e sim, tem o trabalho até de um colega, o Carlos, do Rio de Janeiro, que ele fez um trabalho que ele só eleva 2 centímetros no sapato dos pacientes. Ele não dá anti-inflamatório, nada. Os resultados são satisfatórios em alguns casos, mas outros tem que fazer o tratamento, né? Mas da mesma forma que ele vem, qualquer processo inflamatório, sendo ele no pé, na mão, no braço, ele pode vir e pode desaparecer, porque o nosso organismo mesmo tem as medidas que toma, né? Nós temos as células que vão ali naquela região agir para que diminua o processo inflamatório. Né? Tem mais perguntas chegando aqui. Olha, ela não mandou o nome, ela disse que há um tempo atrás ela teve o esporão, disse que doía demais e ela fez uma aplicação. Nunca mais teve dor, ela fez questão de reforçar que não estava acima do peso. Então, e também não é só pacientes que têm acima do peso, igual eu citei. Os atletas todos, às vezes até os jovens mesmo, pode ter. A infiltração com corticoide, isso é uma coisa pessoal minha. Eu sou, não que eu seja contra, mas existem trabalhos que mostram que a longo prazo, isso pode dar uma ruptura da musculatura lá dentro do pé. Tem alguns trabalhos que mostram, inclusive, algumas rupturas graves, principalmente em atletas que se fazia infiltração com corticoide antigamente. Mas fazer uma só, isso não vai também interferir. Alguns casos que se fazem 3, 4, 5 aplicações de corticoide naquela região, e aí você pode ter a ruptura da musculatura intrínseca do pé. Mas na maioria das vezes, fazendo uma infiltração e resolvendo o problema, não tem problema nenhum. Doutor Armando, pode voltar? Com o tratamento ou com essa cura pelo próprio organismo, pode voltar? Qualquer processo inflamatório, essas tendinites, essas bursites, elas são problemas que elas, na verdade, não têm cura. Elas melhoram e da mesma forma que melhorou um tempo, ela pode voltar daqui a um tempo sem dar aviso, sem avisar. E é por isso que a gente precisa ficar atento, né? Eu acho que a nossa amiga a Angélica, de São Francisco de Sales, chegou agora há pouco, ela quer saber mais alguma coisa em relação ao peso. Realmente tem a ver o peso, estar acima do peso, tem a ver com as dores no calcanhar, doutor Armando? Tem a ver muito e, assim, o que a gente observa é que o formato do pé, às vezes tem um pé... É muito comum as pessoas que têm um pé cavo, aquele pé alto, que tem um arco muito grande, que acaba sobrecarregando um pouquinho a parte do calcanhar também. Então, existe uma série de coisas que a gente tem que avaliar, que não é só o fato de ter aumento de peso. Então, é o formato do pé, a forma da pisada, tudo isso tem que ser avaliado para se instituir um tratamento adequado. As perguntas estão chegando, agradecendo a você que participa dessa conversa comigo, o ortopedista doutor Armando aqui. O Darcilei tem 2 esporões, um no calcanhar, outro na sola do pé. Sofre com dores desde janeiro, caiu, rompeu parte do tendão, fez 40 sessões de físio, continua ardendo, doendo a lateral dos pés e às vezes fica dormente. O que ele pode fazer? Até a ressonância já fez. Então, deixa eu explicar. Pelo que eu entendi, pelo que ele falou, é porque o calcanhar, nós temos o esporão que fica por baixo e um esporão que fica por cima, exatamente onde tem a inserção do tendão de Aquiles, que hoje a gente chama de tendão calcâneo. Então, provavelmente, esse esporão que ele está falando é aquele esporão que fica por cima e ele deve ter tido uma rotura do tendão de Aquiles, exatamente porque ele tinha um processo inflamatório naquela região. E isso faz com que o tendão fique mais fraco, mais inflamado e ele pode romper. Às vezes é um tratamento cirúrgico, ele tem que ser avaliado, mesmo com a ressonância.
A ressonância pode ter dado um diagnóstico de processo inflamatório e tal. Às vezes tem a necessidade de ser operado. De ser operado. É raro a cirurgia nos casos de esporão, doutor Armando? No esporão em si é raro. É raro, né? Mas nesses casos, igual o dele, não. Que está um no caso processo, bem complicado. Se tiver problema no tendão, aí é diferente da facete plantar e do esporão plantar, né? Eu tenho o José André, de Uberlândia, e ele pergunta o seguinte: é correto afirmar que pessoas com rompimento de tendão sentem dores mais acentuadas em épocas de temperaturas mais baixas, doutor Armando? Então, isso é uma característica de qualquer lesão. Então, você pode ter uma fratura, você pode ter uma ruptura de tendão, às vezes até uma contusão, formar um hematoma, uma cicatriz, que no frio, quando muda a temperatura, isso dói mesmo. Isso é uma característica de qualquer lesão, não é só uma lesão de tendão. Isso é uma coisa que é meio inexplicável, né? Mas existe sim a possibilidade de doer ou de mudar mudar a forma da dor quando muda a temperatura. Muito bem, esse é o doutor Armando Oscar Freitas com a gente aqui hoje, ortopedista, falando sobre o esporão, que é a fasciite plantar. Isso, não exatamente. é que não é doença e que tem tratamento e é preciso ficar atento ao peso, né? Exatamente, com certeza. Eu quero agradecer muito a participação Eu que agradeço. do senhor aqui e reforçar o convite para voltar. Muito obrigado, eu Viu? que agradeço. Boa semana, tá? Boa semana para todos.